Graça e paz, abençoados. Continuando aqui o nosso assunto, né? A nossa série Ateísmo, Agnosticismo e Ceticismo. As serpentes entre nós. Parte 4, tá bom? Nós vamos continuar aqui. Nós falávamos, né? De 2 Samuel, capítulo 24. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. No verso... Capítulo 24, no verso 1. Diz assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai e numera a Israel e a Judá. Então, amados, já lá no livro de 1 Crônicas 21, diz que Satanás incitou a Davi a numerar Israel. Olha só que contradição, aonde os ateístas usam esta palavra, é uma das bases deles, para alegar que Deus e o diabo são as mesmas coisas. Por quê? Por um falso entendimento, eles enxergam Deus e Satanás como a mesma figura. Por quê? Porque aqui está dizendo que Satanás incitou a Davi. O que está dizendo quando diz que Satanás incitou a Davi? Está dizendo aqui que Davi tomou uma ação não dirigida por Deus, não consultada por Deus. Ele deu lugar à sua carne, à sua vontade. Abandonou o respeito a consultar a Deus e ao profeta e fez o que era a sua própria vontade. Então, a ação carnal de Davi foi tomada como ação de Satanás, uma ação satânica, aonde o mal dominou sobre a mente dele, né? É que falou mais forte. E ele fez aquilo que o mal lhe falou na mente, fez a vontade carnal, foi carnal diante de Deus. E aqui em 2 Samuel 24, do verso 1, diz que Deus incitou a Davi. Não é que Deus incitou a Davi, mas significa dizer que Davi abandonou a Deus e Deus permitiu que Davi tomasse o caminho do erro, porque ele abandonou o Senhor. Desde o momento que ele deixou de consultar a Deus, Deus deixou a ele seu bel prazer. Você está entendendo, amado? É como Judas Iscariote. Jesus o tempo todo não sabia que Judas, as obras de Judas eram más? Sim, mas Judas esteve entre os discípulos, participou da ceia, Judas evangelizou, expulsou demônios, fez toda a obra como os discípulos, ele estava ali participando em tudo, mas Jesus sabia, ele tanto disse: não são vós 12, um de vós é o traidor. Então, Deus deixou, como Judas, como deixou Davi, deixou Judas seguir o seu caminho, deixou ele prosseguir em ser carnal, aonde o ser Satanás, então, após a ceia, e Jesus falou para ele: Judas, vai e faz o que tu tem que fazer. Então diz a palavra que então Satanás, o ser espiritual, fez dominação completa na mente dele, levando ele a entregar Jesus, trazendo as tropas, os soldados. Ele recebeu o dinheiro, as 30 moedas, e cumpriu-se as escrituras naquilo que haveria de ser dito, que um traidor haveria entre eles. Você está entendendo, amado? Foi permissividade, liberdade de Deus da escolha do homem. E nunca Deus incitou a Davi. Essa palavra aqui não deveria ter sido posta, porque aqueles que leem as escrituras, principalmente muitos ensinadores em graça, tomam Deus como um Deus mau. Tomam essa ação como ação de Deus, mas significa permissividade. Deus permitir que o homem prossiga no caminho mau, como permitiu a Judas Iscariote. Jesus falou, sabendo, ele não disse, na sua natureza divina, que estava lá dentro dele,
né, do corpo de Jesus, falou: vai, Judas, faz o que tu tem que fazer. Jesus falou, não são vós 12, aquele que eu der o pão molhado, o bocado molhado, que é o pão molhado que ele molhou, né, esse daí é de me trair. Então Jesus molhou o pão e deu o bocado molhado, o pedaço molhado para Judas. E o Judas sabia que Jesus sabia quem ele era. Tanto que após cumprir-se tudo, ele se enforcou. Por quê? Porque o ser Satanás, ele tinha que entrar no meio desta obra do reino de Deus, tentando impedir. Essa liberdade Deus concedeu, Deus deu livre-arbítrio até para ele, porque o governo escolhido pelo homem no seu estado inicial foi o governo da carne. Desprezou a Deus, escolheu a vida física, escolheu viver o bem e o mal. Então, Deus, como anda nos seus próprios caminhos, deixou. Deus, amado, nós temos que ler as Escrituras com o olhar de que Deus anda nos seus próprios caminhos, nas suas próprias leis. Então, Deus não ultrapassa as suas próprias leis. E a escolha, na liberdade que ele deu ao homem, a escolha do homem seria a lei que iria imperar. E foi assim e é até hoje. Vivemos sobre um corpo físico, aonde Deus não se intromete na vida física, a não ser que o homem clame a ele. A não ser que o homem clame a ele, ou ele tenha um propósito especial de se manifestar na vida de alguém. Aí ele vai livrar, ele vai mostrar sinais. Deus, ele age nessa forma, ele em tudo é soberano, mas ele não vive o tempo todo se entremetendo, ou ele já determinou uma escolha: você é mau, você foi feito, Paulo, para ser mau, você, João, foi feito para ser bom. Não, isso não, amados. Existem muitas pessoas pregando essa chocarice de palavra contraditória de um Deus mau, um Deus que já escolheu, um Deus que predestinou a pessoa para ser mal, um Deus que já predestinou a pessoa para salvação e outro para destruição, para perdição. Ora, amados, o nosso Pai Criador não é assim. Porque fazermos uma imagem dessa é não ter um menor entendimento das coisas de Deus. Então, amados, agora vamos entender que Jesus, ao referir-se a Pedro como Satanás, em Mateus 13, Mateus 16, do 13 ao 23, né? Quando Pedro pergunta a Pedro: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro e os discípulos disseram: um diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és um dos profetas, outro diz que tu és um dos profetas. E Jesus perguntou para ele: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, na sua ousadia, disse: tu és o Cristo. Ó, ele olhou Jesus na sua verdade e plenitude. Tu és o Cristo, aquele que se renderia por nós, aquele que nos justificaria. É isso que Pedro está dizendo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele apontou o propósito de Jesus aqui na terra e apontou que ele era o Filho do Deus vivo. Ele mostrou o espiritual. Pedro confessou Jesus na sua grandeza e plenitude aqui na terra. Então, após passado esse momento em que Jesus louvou e disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai. Mas agora passado esse momento, então Jesus agora vem comentar com ele que as coisas que ele tinha que passar, que ele iria morrer, padecer. E Pedro então tomou a frente e falou: não, Senhor, de forma alguma eu vou permitir que isso te aconteça. Ora, aquele que confessou saber, olha, amados, aquele que outrora passou-se alguns minutos, aquele que confessou saber quem era Jesus e o seu propósito, que era o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que havia de padecer, ele já conhecia a escritura de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Então ele já sabia que o ungido lá, o Isaías 53, ele já sabia, ele confessou. Agora ele vem dizer: não, Senhor, de forma alguma te permitirei que isso te aconteça. Ora,
Jesus então viu agora uma contradição nele, viu que não mais ele estava sendo iluminado por Deus no seu entendimento. A sua fala não estava sendo mais espiritual, mas carnal. Então, quem é que estava usando a mente de Pedro? O ser espiritual, Satanás. Por isso é que Jesus disse: atrás de mim, arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Então, amados, vemos aí que a palavra, quando ela é ensinada de uma forma incorreta, ela está sendo uma palavra carnal, ela está sendo uma palavra contra o evangelho de Deus. E é isso que muitos em graça estão trazendo: o ateísmo, o agnosticismo e o ceticismo, que levando as pessoas a desacreditarem, de fazer bem me quer e mal me quer nos ensinos da palavra da Escritura Sagrada. Agora, em graça é uma feira aonde você fala: não, isso eu quero, isso eu vou levar, isso não. Nos ensinos em graça agora, eles usam a Bíblia dizendo bem me quer, mal me quer. Agora virou a Bíblia, os ensinos, é bem me quer, mal me quer. Não, isso daqui é da lei, passou, não existe mais. Isso aqui, Jesus não é mais daquele Jesus. Agora não devemos mais. Jesus não é o Filho de Deus. Deus não existe. Não estamos mais na graça. Não estamos mais na nova aliança. Todas essas palhafernália estão trazendo em graça. O irmão Paulo já postou um vídeo sobre a divisão da graça. Antes disso acontecer, o ano passado, postei já até de forma, eu considero até de forma profética, porque já tinha começado a acontecer e isso agora estourou. Deu um boom. Aonde pessoas se desvirtuaram do entendimento, estão pregando uma graça de feira, né? Aonde colhem de tudo, como os servos de Eliseu, estão colhendo ervas colitídeas e lançando aí nos ensinamentos, e tem pessoas que nem foquinha batendo palma. Glória a Deus, ô irmão, ô irmã, tá pregando, que maravilha, que benção é benção. Olha, precipitado dizer é santo. Muitos estão trazendo o ateísmo para dentro da graça, estão roubando o que você já tem, o entendimento que você já recebeu por meio do evangelho, por meio de um irmão ensinando. Você tinha um entendimento perfeito, mas agora alguns ensinadores em graça estão trazendo um ensinamento que vem roubar. Por isso que Jesus falou: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Esse ladrão é o ser espiritual que existiu na época, que agia na mente do homem, levando o homem a ser demoníaco, carnal. E essa mesma atitude desse ladrão existe na carne humana, que vem tentar roubar o seu entendimento. Essa atuação espiritual, carnal, demoníaca, age nessas pessoas, levando elas a roubarem o seu entendimento, amado. Eu falo isso com amor. Guarde o que você tem, para que não te tome a tua coroa, como está escrito lá no livro de Apocalipse. Até João falou sobre isso. O cuidado, o zelo de guardar o que tem. Guarda a sabedoria, o entendimento que tem, porque muitos estão entrando em confusão, dizendo agora, alegando até que o Deus da Bíblia é um Deus farsante, nunca existiu. Que Jesus não tem poder, que o nome de Jesus não tem poder. Ora, está bem claro, Paulo disse que a ele foi dado, ao seu nome foi dado todo o poder, nos céus e na terra. Mas irmão Paulo, esse poder ele já cumpriu tudo, Deus já cumpriu tudo em Cristo e agora foi apagado, não existe mais. Ora, as vidas humanas, o reino da terra humano não prevalece? As obras que Cristo fez na cruz foi para quê? Foi só para o povo do primeiro século? Então Deus tinha que banir tudo. Houve o juízo, então tinha que acabar com tudo e não deixar a criação seguir. Ora, amados, que ignorância é considerar que a aliança foi feita só com o povo antigo.
ela se iniciou com o povo antigo. A aliança de Deus é eterna, como o próprio Deus. Ah, mas irmão, eterno, essa palavra eterno, que é aions, aions, né, que eles falam aí, né? Aionios, que é a palavra aionios, que significa eterno, é de um tempo, irmão Paulo. Deus dura só um tempo? Quando se fala sobre eterno, amados e amadas, está falando sobre a manifestação de Deus. É como muitos irmãos aí estão dizendo em graça, aí, ensinando que o inferno, que é o fogo eterno que foi preparado para o diabo, seus anjos e os ímpios, foi apenas um tempo, que ali se referia o castigo da carne. Não! Oh, amado, preste atenção, o canal Luz da Graça vem trazer a revelação do Pai para você. O inferno, quando se diz o fogo eterno, está falando do fogo de Deus. Deus é eterno, fogo espiritual, amado. Por isso que tinha que ter o fogo eterno, porque só ele pode queimar espírito. Que espírito? A alma. A alma é uma parte espiritual, é a parte no homem que haveria de ser consumida, separando do espírito, para que a parte que era de Deus voltasse para Deus. Ou você pensa que a parte divina iria se perder? Se Deus permitisse isso, Deus seria um Deus fracassado, aonde ele forma um ser, põe de si lá no ser, na criação, e agora aquela parte dele que ele deu foi destruída. Então Deus é uma pessoa que é vencível e não um ser invencível. Deus foi vencido pelo pecado do homem, então é isso que você está ensinando. Deus tinha que consumir o joio, a palha, que é a alma, que é a parte espiritual, e no fogo eterno, que é o fogo de Deus, o fogo espiritual, o fogo da onde foi tirado o quê? O querubim, né? Da onde veio o querubim que andava nas pedras afogueadas, o fogo que existe na presença de Deus. Esse fogo se acendeu e queimou toda a palha, não permanece diante de Deus. Prova disso de que nos céus nunca houve rebelião, nunca houve pecado, porque o fogo de Deus é consumidor, é um fogo espiritual, não é igual o fogo físico. Oh, amados, existem ensinadores em graça que estão misturando coisas físicas com coisas espirituais, coisas do sistema religioso, o fogo do sistema religioso, aonde o homem se queima, ai, tá pegando fogo, tá queimando, num fogo que queima o físico, tá querendo, colocando no plano espiritual, amados. Oh, que ignorância! É vergonhoso em graça ter esse tipo de ensino, aonde o homem olha com a visão carnal e ensina com a visão carnal, como um fogo físico. Você quer combater o sistema religioso, mas você olha que nem eles, olha o fogo como um fogo físico, o fogo do inferno. E não é assim, nunca foi assim. O fogo do inferno, quando Jesus esteve lá diante do vale de Hermon, do vale de Inom, ele fez uma comparação mostrando aquele monte, aquela queima daquele lixão, mostrando que para eles que existiria um juízo também, assim como o homem fazer juízo contra o outro homem, Deus faria juízo contra a alma dos ímpios e o diabo. Você está entendendo, amado? Agora, existem pessoas ensinando com radicalismo. Amados, veja que no entendimento, a confissão de Pedro e a atitude errada, sem a direção de Deus, expressava a ação de Satanás, como em Pedro, como em Davi, que criou o censo sem consultar Deus. Agora vamos ver aqui no livro de Atos capítulo 5,
Vamos ver aqui no livro de Atos, capítulo 5, no verso 1 ao 4. Capítulo 5, no verso 1 ao 4. Diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Levou uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, disse: Ananias, por que encheu Satanás? Aqui está falando de lei de Moisés, amados, para os ensinadores em graça que ensinam que Satanás é a lei de Moisés. Aqui está falando que outro homem que falou na mente de Ananias e Safira foi outro homem que induziu eles a guardar parte da propriedade? Não. Aqui está dizendo: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte da herdade? Guardado não ficava para ti e vendida não estava em teu poder. Você não podia fazer o que você quisesse? Era melhor, isso que Pedro está dizendo, era melhor você não dar do que tentar enganar o Espírito Santo. Por que formaste desígnio no teu coração para que mentisse no teu coração não mentiste aos homens? Você não está entregando aos homens, mas a Deus. É o Espírito Santo que está aqui. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E a mesma coisa aconteceu com sua mulher. Então, preste atenção, esse ser espiritual agiu na mente, levando eles a criar um engano, enganar os apóstolos, quando eles prometeram voluntariamente dar parte da herdade e retiveram aquela parte e deram uma outra parte inferior. Então Pedro está dizendo: você não é pela oferta, Ananias, mas é porque você mentiu ao Espírito Santo. Você está tentando enganar a Deus. Então caiu morto e expirou. Você está entendendo, amado? A decisão foi do homem. E não foi Deus aqui que fez, mas porque, como estava na lei, vivendo o período da lei, a sentença era direta. Eles estavam vivendo o período na lei, então a sentença era direta. Veja que em toda posição era direcionado pelo ser espiritual Satanás, né? Amados, o propósito do ser Satanás, a partir da sua existência, é levar o homem ao negacionismo das verdades bíblicas, da palavra de Deus. Gênesis 3:4. Vamos ver aqui, Gênesis 3:4. Nós já falamos lá no primeiro vídeo. Gênesis 3:4. Diz aqui, ó: então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Aqui ele estava colocando Deus como mentiroso, aonde a natureza espiritual do homem, o homem interior, o homem de dentro, né? A vida de dentro de Eva, que é a vida espiritual divina, estava lutando contra o seu pensamento carnal, contra o pensamento da sua mente, da vida do corpo. Então, aonde agora esse pensamento do qual surgiu o ser espiritual, que estava relutante ali, esse pensamento gerou, né, na efetuação de homem e mulher, gerou um ser espiritual. Então, esse pensamento estava lutando com o pensamento espiritual, dizendo: certamente não morrereis, colocando a palavra de Deus como a palavra mentirosa. Então, amados, o que o canal Luz da Graça vem mostrar para você é que o ser espiritual Satanás quer que você acredite que ele nunca existiu e que não existe manifestações de forças espirituais nos dias de hoje, de demônios. Então isso é que ele mais quer. Isso é que ele mais quer. O ser espiritual já não existe, mas as forças espirituais são geradas pela oposição a Deus. Nós continuamos gerando demônios. Prova disso está aí, ó, no viver do homem. Se nós não geramos demônios, então o que são essas obras malignas que o homem faz? Demônios. Demônios são obras malignas aonde a mente, produzido pela mente do mau intuito do homem,
gera-se malignidade. E então, muitas das vezes, vem a manifestação, a luz, por meio do corpo do homem, na vida do homem. Seja por doenças, enfermidades, problemas familiares, financeiros, ele se manifesta em todas as áreas da vida do homem. Amados, o propósito do ser Satanás a partir da existência é levar o homem ao negacionismo a verdades bíblicas, que é a palavra de Deus, Gênesis 3:4. Ter a palavra como mentira, e a mentira ter a verdade como mentira e a mentira como verdade. Isto que também isso também tem acontecido hoje em graça. Então, o ser Satanás falou, ó, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comer, Deus abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então foi esse o pensamento maligno que surgiu na mente de Eva. Agora vamos lá no livro de Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, verso 12. Diz aqui: porque devendo ser mestre pelo tempo, ainda resistais como vos torne a ensinar, os quais sejam